dando continuidade aos nossos assuntos de sistema de garantia da qualidade. Hoje vamos falar de diagramas, matrizes e o método de análise e solução de problemas, né? Tudo focado em qualidade. Nós já vimos várias ferramentas, não dá para dizer que diagramas, matrizes e o próximo método também não sejam conjunto dessas ferramentas, elas vêm a complementar, acrescentar, né? Tudo em prol do quê? Da solução de um problema e justamente focado na melhoria da qualidade. Vamos falar de diagramas da qualidade, né? Chegou a hora de conhecer os diagramas que as empresas podem utilizar para controlar a qualidade de suas atividades, né? Aqui a gente vai apresentar 5 tipos: diagrama de afinidades, de relações, de árvore, do processo decisório e diagrama de atividades, né? Então, todos prontos para conhecer, né? Vamos lá. O diagrama de afinidades é uma ferramenta que separa um grande número de dados em grupos com características semelhantes, né? O ponto de partida é levar ideias e informações sobre o assunto que queremos investigar, né? E aí vamos agrupar. Então, para começar, é necessário definir o tema que será discutido, né? Em seguida, é hora de fazer um brainstorm, né? Um bate-papo sobre o tema para colher ideias que vão formar o... Essas ideias devem ser registradas de forma bastante objetiva em papeletas, tá? Depois, essas papeletas devem ser misturadas e divididas por afinidades em grupos de no máximo 5, né? O agrupamento das papeletas é uma tarefa muito importante. Deve ser feito em silêncio e todas as pessoas podem movimentá-las como quiserem, sem nenhum comentário ou argumentação. Mesmo as papeletas que já foram movimentadas por uma pessoa podem ser movimentadas por outra, sem necessidade de explicação. Nessas horas, não há diferença entre gerente, supervisor e funcionário. Todos têm o direito de movimentar as papeletas como bem entenderem, né? Então, depois do primeiro agrupamento, cada grupo de papeletas deve receber um título bem objetivo. Não devemos deixar de lado as papeletas que não se encaixarem em nenhum grupo. Mais tarde elas podem acabar se encaixando em algum deles. E é hora de construir o segundo agrupamento. Aqui o objetivo é ver se conseguimos achar relações entre os primeiros grupos. A ideia é unir os grupos pequenos até chegar a um único grupão, né? O título desse grupão será o título do nosso diagrama. Quer dizer, o objetivo grande, né? A gente coloca essas papeletas, né? Já com as atividades, né? Do que a gente quer, do nosso foco, né? Post-it pode ser utilizado, né? Fita, papel colante, e aí as pessoas vão mexendo, né? Como diz lá, em silêncio. A técnica tem que ser feita assim, vão movimentando, tentando encontrar as afinidades. Aqui um exemplo, né? Comida congelada saudável, né? O que é que influencia, né? Nesse grande objetivo. Aí as papeletas foram sendo movimentadas, né? Quer dizer, todas elas, baixo teor de gordura, ser uma comida caseira, estavam todas sobre a mesa, né? Tinham sido previamente identificadas, e as pessoas foram colocando, né? Depois de colocar, agrupamos, né? Então, alimento equilibrado, então baixo teor de gordura, só de gordura está ligado ao alimento equilibrado, né? A qualidade da refeição é ser uma coisa caseira, manter qualidade pós-congelado, comida saborosa. Quer dizer, nós conseguimos, né, agrupar, né, a conveniência, né, de ter essa comida no freezer, variedade de cardápio. A gente conseguiu juntar em grandes grupos, movimentando essas que seriam, né, as papeletas, né? As papeletas são essas aqui, né? Essas aqui são as papeletas, e depois em grandes objetivos. Dá uma técnica muito interessante, mas tem que ser feito daquela forma, em silêncio, pessoas se movimentam, colocam a papeleta, porque tem a liberdade para... lógico que algumas coisas parecem muito óbvias, mas o objetivo disso é descobrir aquilo que não é tão óbvio assim e que alguém estava enxergando e outros não. Diagrama de relações, também conhecido como diagrama de interrelacionamento, né? O diagrama de relações é muito útil quando precisamos encontrar as causas de um problema bem complicado e as ideias não ficam muito claras em nossa cabeça, né? Nessas horas, o ideal é pegar papel e caneta
e fazer o diagrama de relações. Inicialmente, ele é bastante parecido com o diagrama de afinidade e também lembra muito estatisticamente o diagrama de correlação, que nós já comentamos em outro slide. Tudo começa quando reunimos os funcionários envolvidos para discutir o problema em questão. Se preferir também, pode fazer uma discussão com outros diagramas, como o diagrama de Chikawa, né, que tem essa característica. Então, eu pego o tema, né, de discussão e as grandes ideias, colhidas durante o brainstorm ou a partir de um diagrama como o Chikawa. Eles devem ser registrados em fichas de papel. Quando se fala papel, é registro, né? Pode ser digital. Todas essas fichas devem ficar sobre uma mesa. O diagrama pode ser montado em uma folha grande, né? Mais uma vez, né? Fala assim cartolina, mas pode ser uma tela inteligente, né? Algum recurso mais lúdico. A ideia aí é ter uma visão espacial de tudo, né? Tentar ter uma visão de topo. Podemos começar a montagem escolhendo aleatoriamente uma ficha e lendo seu conteúdo em voz alta. Em seguida, todos devem procurar entre as demais fichas alguma que tenha relação de causa ou de efeito com a ficha que acabamos de ler. Depois de encontrarmos a tal ficha, né, as duas fichas devem ser fixadas na cartolina com uma seta indicando a relação de causa e efeito. Continuamos procurando relações de causa e efeito entre as cartelas até que todas tenham sido usadas. É importante lembrar que uma cartela pode ser relacionada com várias outras, né? Não há limite para relações. Então, depois que indicamos as relações de causa e efeito, devemos revisar juntos o diagrama, né? E fazer as correlações que achamos necessárias. Em seguida, todos devem escolher em conjunto as causas mais importantes dos problemas apontados no diagrama. Um novo diagrama é elaborado, só que dessa vez apenas os fatores mais importantes, né, vão aparecer no desenho. É fundamental que todos os membros do grupo recebam cópias desse novo diagrama para analisarem, né, sempre com mais calma. Por último, né, a equipe deve planejar o que pode ser feito para corrigir as causas mais importantes dos problemas. A gente vê aqui, né, a gente vê relações, né, perguntas que devem ser feitas por quê, né? Por quê, constantemente, por que eu tenho que fazer isso, né? Aqui é um diagrama sobre chamadas de serviço, né? Enviou o técnico errado, repete chamadas de serviço, o cliente está desinformado, né? Tentar entender justamente o que é que se relaciona. Uma coisa interessante, né? Muitas vezes, uma chamada de um cliente para um defeito tem origem no próprio cliente, ou seja, o cliente não sabe utilizar o equipamento ou o serviço. É muito comum isso. E o que é que se faz, né, quando se descobre isso? Não tem jeito. Aliás, tem jeito. Você tem que criar um treinamento sem que o cliente perceba que esteja sendo treinado. Né? Então, você vai criar fichas, vídeo, né? Ou seja, tentar entender o relacionamento que tem com aquele problema apresentado. Diagrama de árvore. Né? Até aqui conhecemos o diagrama de afinidade e o de relações. Duas ferramentas que nos ajudam, né, a entender as relações entre problemas ou comportamentos. No caso de telemarketing, esses diagramas podem mostrar que a falta de treinamento dos atendentes está ligada à demora no atendimento. Né? Ou seja, quando a gente, o que leva à demora? A demora é a falta de treinamento. Né? Mas, como eu disse, talvez a demora esteja no despreparo do próprio usuário, né? Em atender. Por isso que muitos treinamentos hoje, muitos atendimentos do telemarketing são informatizados, né? Para que o próprio cliente seja levado a responder aquilo que é o problema principal. Né? Agora vamos falar em um diagrama que serve para identificar os principais objetivos de uma empresa, né? E o que se precisa fazer para atingi-lo. O nome diagrama de árvore, em árvore tem a ver com o desenho do diagrama, parecido com o formato de uma árvore. O objeto principal fica no tronco, de onde saem os galhos. Nesses casos, encontramos os meios utilizados para chegar ao objetivo principal. Em alguns diagramas, ainda podemos ver galhos menores, né? E onde registramos atividades do nosso dia a dia que também nos ajudam a alcançar o objetivo. E quem faz o diagrama de árvore? Esse é o ponto muito importante. Os funcionários que vão trabalhar na construção desse diagrama devem ter informações bastante variadas, né?
Assim conseguimos olhar para o tema em questão de diferentes pontos de vista. Esse diagrama de árvore lembra muito, eu vou falar em outro vídeo, sobre os mapas mentais. Né? Mapas mentais, mind maps, são muito parecidos. Quer dizer, eu tenho uma ideia principal, eu não devo nunca abandonar essa ideia principal e tento encontrar os ramos. Então, para começo de conversa, devemos identificar um grande objetivo e escrever numa papeleta. Depois marcamos uma reunião em que o grupo deve sugerir meios e atividades para atingir o objetivo identificado. Também é necessário escrever todas as sugestões de meios e atividades em papeletas. Nessa etapa, o X da questão é como fazer. É hora, né, de avaliar se a empresa tem condições de utilizar os meios e as atividades sugeridos. Às vezes, né, a ideia pode até ser muito boa, mas não está ao alcance da empresa. Por isso é importante classificar as sugestões recebíveis em viável, duvidoso e inviável. Tá? Importante classificar. Se preferir, você pode criar até um símbolo para representar cada uma dessas 3 classificações. Aí também, novamente, lembra muito o mapa mental, porque o mapa mental trabalha muito com símbolos. Né? Assim fica mais fácil enxergar rapidamente se a sugestão registrada na papeleta é viável ou não. Só colocaremos no diagrama as papeletas classificadas como viáveis. Né? Porém, é bom lembrar que algo que parecia inviável pode se tornar viável com o passar do tempo. Né? É aquela famosa situação, por isso você tem que renovar a equipe, né? Até as pessoas, aparentemente, chega uma hora que a pessoa fala assim, não, isso já foi feito no passado e não deu certo. Só que as condições mudam, né? As condições mudam. E pessoas mudam e talvez isso facilite você fazer uma alteração. Então tem que ter muita atenção a esse tipo, né, de pensamento e de... Bom, está tudo pronto para colocarmos a mão na massa, então vamos começar a organizar o nosso diagrama de árvore. Então, uma cartolina grande, ou uma lousa, né, um quadro verde, um quadro, né, digital, vamos afixar a papeleta com o objetivo maior do lado esquerdo. E depois devemos procurar entre as papeletas meios e atividades as mais importantes para atingir o objetivo. E essas papeletas devem ser colocadas em uma coluna à direita da cartela com o objetivo. Né? Esses são os meios primários. Aí uma diferença, né, em relação aos mapas mentais, porque o objetivo fica no centro, né? Essa é a característica, mas é questão de organização. Agora vamos transformar os meios primários em objetivos, né? Que precisamos fazer para atingi-los. Imagine, por exemplo, que a propaganda seja um dos meios primários para que o novo perfume tenha sucesso entre o público jovem. Então vamos fazer de conta que a propaganda seja o objetivo, né? O que é aquela história, né? Tem hora na empresa que a gente acha que o fim, né? O fim não é a propaganda, não, o fim é vender o meu produto e tudo mais, mas a propaganda, para quem trabalha na propaganda, é o objetivo. O que é que eu preciso fazer para lançar essa propaganda? O meu foco é na propaganda. Né? Vamos procurar entre as papeletas restantes quais delas são importantes para conduzirmos a propaganda. As papeletas escolhidas devem ser coladas à esquerda desse meio primário e elas serão nossos meios secundários. Esse processo é repetido até que todas as papeletas tenham sido usadas. Por último, desenhamos linhas para ligar uma papeleta à outra. Então, basicamente é isso. Aqui é um exemplo, né? Obter um retorno financeiro em um show musical seria, né, o grande objetivo. Né? E aí se estipulou que seriam os objetivos primários, né? Escolher o gênero musical, né? Definir um bom espaço ideal, definir publicidade, estabelecer preço. E aí, dentro do gênero musical, escolher, identificar o público potencial, né, para o rock, identificar público potencial para sertanejo, identificar público para pagode, considerando que essas sejam, né, os gêneros que você pode optar, ou seja, eu começo a desdobrar. Por isso que dá a ideia da árvore, né? Então, e aí, como eu falei, se fosse um mapa mental seria um pouco diferente, mas a gente vai falar disso depois. Bom, diagrama do processo decisório. Né? Todas as ferramentas faladas até agora, né, o diagrama do processo decisório é a mais focada na prevenção. Tá? O DPD, né, não trabalha com problemas já existentes. Seu objetivo é prever os que podem acontecer no futuro. A partir daí, conseguimos investigar o que pode causar esses problemas. Não é só isso, né? O DPD também busca modificar os processos da empresa
para evitar que os problemas ocorram de verdade. Então, a ideia aqui é focar no que. Vejamos agora o que é necessário para elaborar esse diagrama. Para começar, a equipe responsável por elaborar o diagrama deve ser formada por pessoas de diversos departamentos. Nós já vimos que isso é importante, né, gente? É importante ter gente com várias ideias e gente dos vários níveis também, né? Níveis dentro da empresa. São perspectivas diferentes, são soluções diferentes. O funcionário do setor operacional, por exemplo, pode prever problemas ligados à produção de mercadoria. A empresa tem máquinas apropriadas para o processo, os materiais escolhidos são mesmo de qualidade. Já o funcionário do setor de marketing pode fazer outras perguntas. O produto consegue superar a concorrência? Como facilitar a aceitação do produto pelo consumidor? Evitar problemas tão diferentes só é possível quando temos uma equipe bem diversificada. E aí é lógico, né? A ideia toda também passa em decompor o processo, né? Aqui é adquirir o bilhete, né? Se fosse comprar um ingresso, alguma coisa, né? Você vai negociar o pagamento, definir dinheiro, definir hora e data, comprar passagem. Para definir o dinheiro, eu vou consultar a conta corrente, a conta poupança, consultar aplicações, né? Se eu não tenho dinheiro suficiente, eu faço o quê? Quer dizer, ou seja, é a ideia, né, de tentar entender quais são os pontos de decisão que eu vou ter que tomar. Diagrama de atividades, também chamado de setas. Diagrama de atividades serve para planejar e acompanhar projetos, né? Ele é especialmente no que diz respeito a prazo, né? O pessoal já deve ter visto, o PERT, por exemplo, o PERT CPM usa muito, né? Esse diagrama faz uma lista de todas as atividades que devem ser realizadas, e o segredo do diagrama é que você leve em consideração prazos e as relações, né? Quem depende de quem, né? Quem vem depois de quem, ou seja, eu consigo estruturar, por isso que é, né? A gente traça aqui ó, as atividades, aqui de 1 vai para 4, de 4, né? 5 e vai em diante. Temos aqui, olha, para chegar na atividade 11, nós temos vários caminhos, tá? Estes caminhos levam um tempo. Para mim, para determinar qual é o caminho crítico, ou seja, aquele que é o mais longo, né? O caminho crítico é o mais longo, porque ele não tem como reduzir, já que um depende do outro aqui para ser realizado. Matrizes agora, né? Nós falamos em diagramas, vamos falar em matrizes, né? Nós temos as matrizes de priorização e de relacionamento. A priorização, a gente também tem dois tipos, dois métodos, os critérios e o da relação de causa e efeito. Quando a gente fala em critérios, né? Alguns até falam multicritério. O que acontece? Eu vou ter várias características, aqui são projetos, né? E vou ter vários critérios. Esses critérios vão ser pontuados. Por quem? Aí você vai definir. Você pode ter uma equipe de especialista, né? Você pode reunir pessoas que vão pontuar. Importante é que eles deem uma nota, né? E a definição dos critérios também exige que você pondere, né, quais são os critérios importantes. Mas uma vez definidos os critérios, né, uma vez que eu tenho aqui os processos, atividades, os projetos, eles vão receber pontuação de acordo com o critério. E aí eu consigo chegar a um total, né? Esse total que está aqui, de pontos, ele vai permitir que eu faça um ranking, né? Ou seja, qual é mais importante. No caso está aqui, ó, né? Quem recebeu maior pontuação. Um grande exemplo de matriz que usa critério, mas ele usa critério já muito definido, né? Já está consagrado, a gente chama de matriz Guth. Tá? Matriz Guth já trabalha em cima de 3 critérios. Tá? Gravidade é o fator com impacto financeiro ou qualquer outro, dependendo dos objetivos da instituição. Né? Então, é o que causa maior impacto financeiro. Né? Algo que se tem, o mais grave é aquele que me traz mais prejuízo. Né?
Urgente é aquele que tem que ser feito mais rápido, né? O fator tempo. E tendência, né? É aquele que tem característica de que vai se desenvolver, né? Ou seja, tem tendência de piorar a situação, né? Essa é uma ideia. Por exemplo, aqui está um exemplo. Eu tenho aqui problemas: atraso na entrega das mercadorias, atraso na entrega do fornecedor, né? Tem aqui problemas que foram listados. E aqui tá, né? Aqui estão os critérios. E aí eu atribuo uma pontuação, quer dizer, atraso na entrega da mercadoria é o mais grave para mim, tá? É o que causa maior impacto financeiro na minha empresa. E também é o mais urgente para se resolver, tá? E também é o que tem mais tendência para causar impacto no futuro. Então, eu multiplico um pelo outro e chega a uma pontuação, né? E vou pontuar assim cada um. Com isso, aquele que tem mais pontuação é o mais crítico. Agora, esse é um exemplo, né? Vocês podem perceber que, por exemplo, o número 5, em gravidade, foi atribuído para 3 problemas. É muito comum trabalhar apenas com 5 problemas, né? Elenca-se 5 problemas e não se pode repetir a gravidade, o mesmo número de gravidade para um item. É muito comum. Esse é um exemplo que eu coloquei aqui. Tem gente que trabalha assim, mas tem gente que trabalha dessa forma que eu estou falando. Coloca 5 problemas e a partir daí você vai dar uma nota. Então o item só vai ter um com 5. Né? Com isso, porque desse jeito que está aqui, eu poderia até ter empate, né? Bastasse que eu acrescentasse, por exemplo, em atraso na entrega do fornecedor, botar 5, 5, 5, também teria empate. Estava eu pelos 5 problemas. Mas se eu tiver 6, 7, 8 problemas, então eu vou numerar de 1 a 8, de 1 a 7, quer dizer, eu posso também fazer esse tipo de coisa, tá? Eu particularmente trabalho assim. Quando monto uma matriz dessa, eu não posso repetir, né, na mesma coluna a mesma nota. Ok? Então, existe também o método das relações de causa e efeito. Né? E nós trabalhamos com critérios. Aqui a ideia é que a gente desenvolva, né, os relacionamentos. Né? Isso é sempre importante, porque entendeu que uma coisa atrapalha em outra, e esse método também ajuda, né, um caminho oculto para chegar a uma matriz de priorização. Então, embora seja uma matriz curta, ela dá um bom trabalho para fazer, porque aqui você vê, a gente vai estabelecer aqui, né, qual tem relação forte, qual tem uma relação média e qual tem uma relação fraca. Então, eu uso esses 3 símbolos. Então, aqui, ó, rapidez na entrega, ele tem uma relação forte com treinamento de funcionário. Né? Então, eu tento estabelecer quem tem mais essa relação. Né? E a gente vê que a rapidez na entrega, ela tem forte aqui com treinamento e forte com funcionários qualificados. Né? A gente tem uma aqui que tem mais relações, ó, constante renovação do cardápio. Tem 3 fortes aqui, uma média, né, e uma fraca e uma média. Então dá para a gente dizer até que essa seria aqui o processo a ser rapidamente trabalhado, né, pela quantidade de relacionamentos que ele tem. Que é uma outra forma, né, de fazer a matriz de relacionamento, estabelecendo, né, números, né? Aí qualidade na fabricação, ela está ligada ao desenvolvimento de processo, aí o número 3, né, a pontuação. Tá? E aí durabilidade, está ligado, né, ao desenvolvimento de processo, número 9. E aí eu consigo também ter um total, né? Quando eu tenho um total, o que eu tenho prioridade. Aqui no caso, fabricar e montar tem prioridade em termos de processo, né? Porque ele tem uma forte relação com demais dimensões, demais áreas. Bom, a gente chegou no desdobramento da função qualidade, né? Que é necessário para oferecer produtos e serviços de qualidade. Agora, o primeiro passo é planejar. Sem planejamento, nenhuma ideia
deve sair do papel. Não sai, né? Mas não deve sair do papel. E por falar em planejamento, não há para deixar de conhecer o desdobramento da função qualidade, do inglês Quality Functional Deployment, que é FD. Essa técnica é muito útil quando precisamos criar um produto ou serviço sem perder de vista os princípios da qualidade. Então, dentro do QFD, a gente tem a Casa da Qualidade, que é uma matriz que nos mostra o que fazer para deixar os produtos do jeito que o cliente quer. Seu desenho lembra de uma casa, daí o nome Casa da Qualidade. Requisitos do cliente, o que o cliente espera do produto, né? E esses requisitos devem ser colocados nas linhas correspondentes aos o que, né? Quais são os requisitos. Características técnicas devem ser colocadas, transforma os requisitos em características técnicas do produto, que deve ser colocado em prática na produção, para deixar o produto do jeito que o cliente quer. Essas características devem ser escritas de como, né? Como fazer. Quantificação das características técnicas fica logo abaixo das linhas de requisitos, é o quanto, né, de cada característica é necessário para chegar ao que o cliente quer. Matriz de relacionamento, nós já falamos, né, é aquela que procura uma relação, né, entre as características, né? Matriz de correlação, né, o teto da casa é uma matriz cuja correlação triangular entre as características do produto. Essas características podem ser fortes, né, muito forte, né, positiva, só a positiva não é média, e a negativa. Né? Temos a negativa forte, né, seria a pior. Uma correlação positiva entre as características indica que o aumento da característica A provoca aumento na B. Já a negativa é que o aumento da A causa diminuição da B. A gente também faz uma avaliação competitiva, né? Divide-se em 2 grupos. Ambos servem para comparar o produto da empresa, como o da concorrência. A avaliação competitiva do cliente é feita com base nos requisitos do cliente. Né? O X da questão é qual produto está mais do jeito que o cliente quer. Já a avaliação competitiva técnica compara as características técnicas do produto da empresa com as características técnicas do produto da concorrência. Aqui a pergunta é qual dos dois tem características melhores. No caso de uma televisão, qual tem a imagem e som melhores? O grau de importância dos requisitos, nessa coluna os clientes dizem qual é o grau de importância que cada requisito, né? Voltando ao exemplo da televisão, a maioria dos clientes considera a qualidade da imagem como mais importante que o consumo. Embora você possa trabalhar o consumo, a pessoa quer uma qualidade de imagem melhor. E aí a gente monta, né, isso, por isso que é a casa da qualidade. Aqui temos os requisitos, né, do projeto, importância para o cliente, temperatura do cafezinho, quantidade da cafeteira, né? Aqui a gente tem os requisitos do cliente, né? Metas, especificações, né? Benchmark é aquela parte de comparação, tanto interno quanto externo, né? E aí a gente tenta entender o relacionamento, se é forte, médio ou fraco, para poder justamente, né, entender o que cada um faz. Aqui, por exemplo, né, a quantidade de café, né, de cafeína, né, ela está ligada também com o preço de venda. Né? Quer dizer, quanto mais cafeína, mais caro vai ser o meu café. Não, é uma relação. Ok, então chegamos agora no método, né? Então usamos todas as ferramentas, todos os diagramas, né? E evidentemente que se faz uma escolha, né? A gente já viu que o primeiro problema é encontrar problema, tá? Nem sempre é fácil. Por vários problemas culturais, né? O status quo, eu estou tranquilo, sempre fiz dessa forma, não vejo problema. Né? A gente vê agora, nós estamos vivendo uma situação muito interessante, a quarentena está obrigando a muito negócio a se reinventar. Né? E eu mesmo passei por esse sistema que é a consulta médica. Quantas e quantas vezes eu fui para uma consulta médica de rotina em que eu
falava para o médico alguma coisa, né? Vim fazer consulta de rotina e ele pedia exames, né? E eu saía dali, para sim, numa segunda consulta, ele né, olhar tudo. Então, eu fiz uma consulta de rotina essa semana por teleconferência, né? Pelo WhatsApp, foi autorizado. Quer dizer, aí você começa a perguntar por que não era autorizado. Foi muito mais rápido, muito mais cômodo para mim, para o médico, né? Porque o médico só fez isso. Né? Quando você está, eu falei, eu estou bem, mas eu estou fazendo. Não, não. Aí ele perguntou se tinha algum problema assim, assim. Ah, você fez algumas perguntas básicas que podem ser, mas aí ele falou, vou pedir exames. Né? Então, quer dizer, a gente começa a ver que às vezes. E quantas vezes eu fui para o consultório e fiquei um tempão esperando, perdendo o horário de trabalho, ou perdendo o horário de lazer, ou seja, perdendo tempo, né? Gerando custo, porque transportar até o consultório, né? Então a gente começa a ver que às vezes a situação de conforto. Para o médico está tudo bem, o cara está me esperando, a gente se acostuma com essa ideia de que é muito comum, né? De que tem que esperar o médico atender. E foi muito mais simples, né? Eu recebi um zap, olha, por volta de tal hora o médico vai te atender, o senhor confirma, eu confirmei. Aí depois o senhor pode passar os dados, né, da carteirinha do plano, tem um atestado que você tem que dizer que concorda. Mandei pelo zap, era ok. Quando chegou na hora da consulta, não fui atendido no horário, tudo bem, mas estava em casa. E meia hora depois, a atendente falou assim, olha, o médico, a médica, né, vai entrar em contato com o senhor. Eu falei, tudo bem. E aí, 10, 15 minutos depois, a consulta demorou nem 10 minutos, que normalmente seria isso também no presencial. E ela pediu os exames e tudo bem. Quer dizer, o que a gente vê é isso, né? Às vezes a gente está vivendo uma situação que pode ser muito melhor. Por isso que às vezes nós temos rupturas, né? Aparecem negócios inovadores. Às vezes você olha para o negócio inovador e fala assim, nossa, como eu não pensei nisso, né? Como eu não fiz isso. E isso efetivamente arrebata cliente, né? Ponto, eu sempre comento Uber. O que é Uber? Uber é uma carona. Uma pessoa que tem um carro, quer dizer, é muito mais que uma carona. Né? Virou um táxi. Né? Mas o serviço de táxi sempre existiu. Né? E o Uber trouxe inicialmente a possibilidade de qualquer um entrar, não precisar da tal da autonomia, que é uma taxa que tem que pagar. Segundo, permitiu, através da tecnologia, que você tivesse um contato diferente, né, chamasse para o aplicativo, enfim, né, quebrou o sistema antigo. Né? Então é isso que nós precisamos, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa empresa, nós temos que olhar com um outro olhar, só que é difícil. Né? Muitas vezes a gente precisa disso que está acontecendo, a quarentena obrigando as pessoas a se reinventarem. Vocês estão vendo várias, né? Desde músico cantando e ganhando dinheiro com show, tem várias. As pessoas estão se reinventando de alguma forma, serviços de delivery de tudo quanto é lugar, né? Com isso, vocês terem uma ideia, a criminalidade diminuiu o acidente de trânsito, uma série de coisas aconteceu. Lógico, nós estamos numa ideia radical da quarentena. Mas será que tanto serviço assim precisa ser realmente presencial, precisa de deslocamento? Voltando ao médico, será que ele precisa ser assim? Será que ele não pode, mesmo depois da quarentena, ter uma curva de, né, um ponto de decisão? Você está com um problema ou é rotina? Se é rotina, aí o médico pode até intervir. Eu preciso examinar ou não? Porque pode ser que o médico examine mesmo a rotina. Né? Eu vou ao cardiologista, ele sempre faz lá um eletro toda vez que eu vou. Então ele provavelmente não atenderia pelo sistema, pelo menos neste caso. Né? Mas, tendo esse ponto, então tá, eu posso atender você por teleconferência, atendo você por teleconferência, a partir da, quer dizer, eu economizo o tempo do médico, que ele pode ter fazer um tipo de atendimento. Isso vale para tudo, né, gente? Educação, saúde, entrega, né, de um monte de coisa. Quer dizer, a gente está vendo que é necessário. E para isso, você tem que sair do status quo. Você tem que criar uma rotina de repensar. O MASP, ele também é método de análise e solução de problemas, né?
ou o método de análise de solução de melhorias, né? Alguns chamam também de MASM, né? Porque não é só problema, às vezes é potencialmente, né, o que fazer para melhorar. E antes de tocar o barco, é lógico que eu tenho que enfatizar o PDCA, né? O PDCA é isso, né? A gente tem que planejar, né? Localizar problemas ou oportunidades de melhoria, estabelecer planos de ação. Aí eu vou executar o plano, né? Colocar o plano na prática. Vou depois, através de indicadores, fazer o acompanhamento, né? O check, verificar o atingimento das metas. E aí eu vou, né, o action, eu vou fazer a ação corretiva, né, do insucesso ou até da melhoria, né? Fazer padronizações, treinamentos, né? Isso que é interessante. Nesse ciclo é muito importante, que é o ciclo. E como é que eu dou, então, o MASP? Eu identifico o problema ou oportunidade de melhoria, né? O objetivo desse passo é identificar claramente o problema que queremos resolver. Podemos aproveitar para descrever seu histórico e mostrar as perdas que a organização já sofreu por causa dele. E, em seguida, podemos analisar esse problema com a ajuda do gráfico de Pareto, né? Já falamos do Pareto, indicar quem será responsável por encontrar uma solução. Observação, né? Campos aqui é Falcone, né? Falcone é um dos grandes teóricos brasileiros da qualidade, né? Ele diz que é um dos passos mais importantes do método, porque aqui a tarefa é conhecer melhor as características do problema. Isso pode ser feito por meio da coleta de dados e de visitas ao local onde o problema ocorre. Podemos também usar, né, folhas de verificação, que nós aprendemos, gráfico de Pareto, e depois devemos elaborar cronogramas, né, orçamento, metas para a solução do problema, né? E em observação, eu sempre falo, né, a gente tem que ouvir, né? Ouvir e enxergar. Falar pouco, a observação, né? Não adianta você já ter uma solução pré-concebida e não ouve, então você tem que andar pela empresa, ou no caso, pelo ponto que está sendo analisado, ouvir, criar mecanismos, né? Hoje em dia nós temos aí caixas de sugestões, e-mail, quer dizer, é importante observar, né? E aí você vai fazer a análise, né? Aí chegou a hora de fazermos a análise. O primeiro passo é descobrir a causa do problema, né? A ferramenta ideal para isso é o diagrama de Chikawa, que já estudamos, né, lá, na verdade, na outra unidade. Em seguida, escolhemos quais são as causas mais prováveis para fazer as análises. E aí, novamente, né, podemos usar Pareto, diagrama de relações, e histogramas e correlacionamento. Bom, aí, feito isso, vamos montar um plano de ação, tá? Assim, na análise também é muito comum elaborar também uma matriz GUT, né, para priorizar, né, como a gente já comentou. O plano de ação é o momento de elaborar a estratégia e o plano de ação. E aqui é preciso ter certeza de que as ações propostas vão atacar mesmo as causas do problema. Também temos que verificar se essas ações vão provocar efeitos colaterais e o que podemos fazer para evitá-los. Também não podemos deixar de analisar o custo, né, e a eficácia de cada uma das ações propostas. Nesta hora, a gente pode utilizar, né, aqui 5W1H, e eu vou falar mais de 5W2H depois, ou seja, o que será feito, né, em inglês what, quando será feito when, por quem será feito who, onde será feito where e por que será feito why. E aí, how, como será feito. Na verdade, né, a gente vai acrescentar mais um H daqui a pouco. Aí a ação, né, a ação propriamente dito, né, é a execução, né, e aí é lógico, precisamos de treinamentos, né? Vamos falar em treinamento, eu já vi muito treinamento aí, às vezes treinamento empresarial, já participei, já dei treinamento, e às vezes você vê que o treinamento ele é inócuo, né, não resolve muita coisa, né? O treinamento ele tem que ser muito bem definido, né?
Eu já, às vezes as empresas que promovem treinamento, elas vendem o treinamento pronto, né? Isso aqui é o que você precisa, e não é, né? Você precisa analisar exatamente, a partir do seu plano de ação, o que é que está te faltando. Não adianta eu querer ensinar matemática financeira para a minha equipe de vendas se eu posso ter um aplicativo e ele vai usar o aplicativo. Então, eu vou ensinar um aplicativo para ele, né? Não preciso ensinar matemática financeira, né? Quer dizer, eu tenho que ter foco naquilo que eu preciso realmente. Mas tem que tomar muito cuidado, porque as empresas de treinamento costumam vender maravilhas, né? Verificação, né? Depois que o plano de ação foi colocado em prática, é necessário avaliar se ele alcançou os resultados desejados, né? Assim, fazemos outra análise para ver se tudo saiu conforme planejado. Aqui o objetivo é comparar a situação antes e depois das ações. As ferramentas usadas agora devem ser as mesmas da análise, né? Se o plano de ação não obteve os resultados esperados, voltaremos à fase de observação e vamos começar tudo de novo, né? Também, né, uma ferramenta interessante, mas é uma ferramenta estratégica, mas nos ajuda porque trabalha com indicadores, né, indicadores de desempenho. A chave da verificação é o Balance Scorecard, o BSC, né? Também é uma ferramenta muito interessante. Okay? Por último, né, padronização, né, que é o passo 7, é porque o plano funcionou, né? Então, isso significa que outras pessoas podem querer utilizá-lo no futuro. Por isso é importante padronizar, registrar tudo que foi feito, né? É hora, né, de você fazer uma ata do que foi feito, né? É hora de você fazer um manual de procedimentos. Né? Muito importante isso e é lógico. Conclusão, né? Uma vez padronizada, devemos verificar que problema que a empresa está enfrentando. Então, aí vamos começar tudo de novo. Né? Isso é muito importante. Gente, como eu falei, 5W agora, o mais usado hoje não é nem o 5W1H e tem o 5W3H. Eu vou falar o mais usado hoje é a matriz 5W2H. Você monta praticamente o seu plano de ação em cima disso, né? Então, é o que você vai fazer, né? É onde você vai fazer, quando você vai fazer, quem vai fazer e por que vai fazer, né? Aí eu fico aqui com os 5 Ws. Aí vamos para o 2H, né? Como vai fazer e quanto custa. Esse quanto custa é a diferença, né, entre aqueles 5W e 1H, né? Então, aqui, por exemplo, um trabalho de genética, identificação, né, de melhoramento biológico, e aí a gente viu aqui, né, na área de agrícola, né, aqui, ó, o manejo nutricional é um item que eles estão trabalhando. Primeira coisa, identificar a necessidade individual. Onde? No projeto. Quando? Antes do início do projeto. Quem? O gestor veterinário. Por quê? Para não faltar alimento. Como? Planejar o confinamento, né, para o manejo. E quanto custa. Né? Então, isso aqui é um bom. Agora, como eu disse a vocês, nós já temos o 3H, né, que seria esse Hallman aqui, e alguns, esse Hallman seriam que recursos, né, estariam, que não financeiros estariam envolvidos. Mas também nós temos o How Measure, ou seja, como medir, né? Aí está ligado ao indicador, né? Eu prefiro muito mais essa visão. Quer dizer, amarrar o 5W2H ao próximo H seria um indicador. Que isso vai nos dar a ideia se a gente cumpriu ou não cumpriu o que foi planejado, tá? Mas o certo hoje é 5W2H, ok? A gente vai ter variações e aí você faz a variação do jeito que você achar melhor. Bom, nossa referência, né, é a Eliassi, né, o nosso livro lá de gestão da qualidade. Espero que a gente tenha conseguido trabalhar muito bem essa ideia. Eu ainda vou trabalhar os mapas mentais, alguns recursos que eu vou trabalhar separado porque eles servem para tudo, né? Mas essas ferramentas da qualidade servem também para tudo. Você pode aplicar sempre que eu disse, não só em problemas, como em oportunidade de melhoria. Ou até se você quer implementar uma coisa nova, né? Isso aí são várias ferramentas, né, que a gente pode aplicar. Eu destaco, né, o método de análise e solução de problemas,
E destaco o 5W2H como uma ferramenta boa de você estabelecer o que a gente chama de plano de ação, né? Eu digo, não adianta você criar um monte de papel, se não tiver no final um plano de ação. O plano de ação tem que ser o produto de tudo isso que a gente fez. Por quê? Porque a gente roda o plano de ação, vai medir se resolveu ou não e vai rodar de novo, e aí voltando à importância do ciclo PDCA. Ok? Então, dúvidas, sugestões e críticas, né? Vamos conversar.